quem me garante que eu sou um escolhido de Deus? Você já pensou nisso? Você sabe que você é escolhido de Deus? Sim, porque você está aqui. Mas não porque você decidiu estar aqui, porque Ele te chamou. Porque se você não fosse Deus que não tivesse te chamado, você jamais estaria aqui. Homem nenhum por escolha própria teria escolhido vir até aqui. Só porque Deus nos escolheu. Jesus ele fala para os discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Lucas 10:30 diz assim: e Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe por perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, penzou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém, irmãos? Bem, essa é uma história muito conhecida, né? E você sabe, por vezes a gente simplesmente escuta as histórias, mas a Bíblia fala que nós não devemos apenas escutar a palavra de Deus, mas nós devemos meditar sobre a palavra de Deus. Amém, irmãos? Sabe, e o centro do Evangelho, o centro de toda a mensagem é Cristo. Então toda a história, desde o Velho Testamento, é importante que a gente consiga enxergar a Cristo. Amém? Você sabe, as pessoas falam assim: ah, pastor, no Novo Testamento nós sabemos que as pessoas são salvas por Cristo. Mas e no Velho Testamento? As pessoas também eram salvas por Cristo, né? Porque crerem na promessa. Porque a Bíblia fala que pela lei ninguém foi salvo. A todo ser humano ele foi encontrado falha diante da lei do Senhor. Então no Velho Testamento as pessoas também eram salvas porque acreditavam no Cristo, né? Naquele que o Senhor, que Deus iria enviar. Mas aqui no Novo Testamento nós temos a imagem de Cristo completa. E muitas vezes nós deixamos de entender a mensagem porque não conseguimos enxergar a Cristo. Então deixa eu dizer, essa é uma parábola que fala a respeito do Senhor Jesus. Então a história é bem simples, irmãos. A Bíblia fala que um homem saiu de Jerusalém indo para Jericó. E aí no meio do caminho ele foi atacado, né, por salteadores, por ladrões, né? E esses ladrões não apenas roubaram tudo que ele tinha, mas deixaram ele muito machucado, muito ferido, a ponto que ele não conseguia nem se levantar. E aí ele fala que por aquele caminho passou um sacerdote, depois passou um levita, mas somente o samaritano que passou, olhou para ele e falou assim: não, eu preciso ajudar essa pessoa, né? E fala que esse samaritano cuidou dos ferimentos, né? Aí pegou ele, colocou sobre o animal, levou na hospedaria, deu lá 2 denários e partiu, né? Com a promessa de que iria voltar. Então, bem, eu queria começar falando sobre os personagens dessa história, né? Então nós temos aqui 5 personagens nessa história, né? Primeiro é a vítima desse infortúnio, né? A pessoa que foi atacada pelos salteadores. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem ou personagens são os ladrões, aqueles que atacaram essa pessoa. O terceiro, o sacerdote que passa ali, né, e vê naquela situação. O quarto, o levita. E o quinto, que é o samaritano. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Glória a Deus. Então eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então veja, quem que é... Primeiro elemento, né? Primeira pessoa, primeiro personagem dessa história é o homem que foi atacado pelos salteadores, né? Então veja, quem que ele representa nessa história? Essa história representa o homem caído, né? O homem que foi atacado. Por quê? Quem que é o salteador? A Bíblia fala quem que é o ladrão? É o diabo, irmãos. Então o diabo foi aquele que não apenas roubou aquilo que nós tínhamos, mas nos colocou na situação onde nós simplesmente estávamos
quebrados, né? Estávamos à beira do caminho, sem condições de nos levantar. Então o diabo é aquele que nos interceptou no meio da história. Você sabe, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém? E o homem foi criado com um propósito, mas nós sabemos pela história que o homem, antes que ele cumprisse esse propósito, ele foi interceptado, e algo acontece nesse momento. Então, no meio do caminho, aparece o diabo e vem e interfere, e ele não apenas rouba aquilo tudo que o homem tinha, mas ele também coloca o homem numa condição de destruição. O homem fica quebrado, o homem fica largado à beira do caminho. E essa é a condição de todo homem que não se encontrou com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você sabe, eu sei que muitas pessoas pensam que, não, o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu fui até Jesus. Não, mas deixa eu dizer, nós somos como essa pessoa ferida, quebrada, à beira do caminho. Se Jesus não for até nós não temos condições de achá-lo. Então nós somos roubados pelo diabo e nós fomos colocados à beira do caminho. Então, eu já falei aqui o primeiro e o segundo, né? Agora, quem que é o terceiro? Agora começa a falar a respeito do sacerdote. O sacerdote e o levita vieram antes do samaritano. Deixa eu perguntar, nessa história bíblica, quem que vem antes de Jesus aqui? Então o sacerdote, ele representa a lei, porque o sacerdote era aquele que cumpria as leis cerimoniais que você vai encontrar lá no Velho Testamento. Lá no livro de Levíticos, lá em Deuteronômios, fala a respeito das leis. E quem é que executava essas leis? Era o sacerdote. Então o sacerdote é aquele que representa as leis e as ordenanças do Senhor. Agora, o que acontece quando o sacerdote ele encontra com esse homem à beira do caminho, com essa pessoa toda machucada, desfalecida? Você sabe, se o sacerdote encostasse, provavelmente esse homem que foi atacado, ele estava numa condição de semi-vivo, vamos colocar assim, semi-morto. Por quê? Porque aqui fala que se o sacerdote tocasse em alguém que estava morto, ele ficava impuro, segundo a lei de Moisés. Então o sacerdote, ele viu aquela pessoa caída, mas ela não sabia se estava viva ou não. E na dúvida, o que ela fez? Não vou encostar, porque se eu encostar nesse homem e ele estiver morto, eu vou ficar impuro. Você sabe, a Bíblia fala que a nossa condição era de morto. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Amém? Todos nós éramos mortos, ou seja, você sabe, a morte na Bíblia, irmãos, não significa que você deixou de existir. Quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir. Ela continua existindo, mas ela perde o contato conosco. Então, morte não significa um aniquilamento, significa o quê? Separação. Então, uma pessoa que morre, para o nosso ponto de vista, ela está o quê? Separada. Nós não temos mais contato com ela. Então, a Bíblia fala que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, porque eles nos faziam separação de Deus. Então, essa era a condição. Então o sacerdote, ele é aquele que ele pode até constatar, mas ele não tem o poder de mudar a situação da pessoa que está morta. Você sabe, a lei do Senhor, a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita. A lei que Deus entregou para Moisés, né, e não eram apenas aquelas 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos simbolizam toda a lei, que são na verdade 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais. A Bíblia fala que a lei de Deus é perfeita, mas ela não tem o poder de mudar o homem. E a Bíblia fala que Deus achou a lei em falta. Não sou eu que estou falando, é lá em Hebreus. Fala que Deus achou a lei em falta. Por quê? Ela tem o poder de mostrar que o homem está errado, mas ela não tem o poder de mudar a situação do homem. A lei, ela serve para mostrar para você que você está errado, mas ela não tem o poder de te mudar. Ela é apenas uma placa, ela sinaliza, né? Aliás, é um exemplo que eu sempre uso aqui, eu vou repetir para você aqui. Imagina você que nessa rua aqui, nessa avenida aqui atrás, né, não tivesse placa de velocidade, e você fosse um motorista muito prudente e você decidisse andar a 100 milhas por hora nessa avenida aqui atrás. Você acha correto alguém andar a 100 milhas por hora dentro da cidade? Eu acho que não, acho que é meio imprudente, né? Mas pergunta você, se não tivesse nenhuma placa de velocidade, em tese você poderia andar a 100 milhas por hora? Sim, você poderia. Mas ainda assim seria apropriado?
Não, então veja, a lei, ela não cria o pecado. A lei, a Bíblia fala que ela manifesta o pecado. Ela mostra a situação, ela mostra para o motorista que ele está errado. Mas não precisava da placa para ele saber. A conduta matar sempre foi errado. Não foi depois que surgiu a lei dizendo não matarás. Amém? Caim, quando matou Abel, não existia a lei de Moisés dizendo não matarás, mas ele sabia que era errado. Então a lei, ela não cria o pecado, mas ela mostra para o homem a condição de que ele é pecador. Amém? A lei é essa placa dizendo para você, não, aqui você está errado, mas ela não tem o poder de mudar o homem. Lá em Hebreus fala que a lei foi achada em falta pelo Senhor, porque ela não tem o poder de mudar a nossa condição. Ela simplesmente mostra. Mas qual que é o propósito da lei? A Bíblia fala que é conduzir todo homem a Cristo. Amém? Agora, como que a lei, como alguém me dizer que eu estou errado, me conduz a Cristo? Deixa eu dizer, eu estava até conversando com o irmão essa semana, eu falei, a gente evangeliza de forma muito errada, né? Porque antes da pessoa ser crente, a gente devia mostrar para ela a condição de quanto errado ela está. E você deveria mostrar a lei do Senhor. Eu falo, olha, segundo a lei do Senhor, você vai ser condenado e vai ser julgado ao inferno. Essa é a pregação para quem não é crente. Porque a lei serve para isso, serve para mostrar que nós estamos errados. Aí depois que o cara converte, a gente deveria mostrar a lei? Não, agora a gente deveria mostrar a Cristo, porque agora você é salvo. Agora eu deveria mostrar o amor para você, porque agora você se tornou filho. Mas a gente faz o contrário, você já percebeu? Você chega para o não crente e fala, Jesus te ama, vai lá na igreja, ele está tão sozinho, está precisando de companhia, vai por favor, dá uma forcinha para Jesus, aparece lá no encontro. A gente não faz isso. E aí o cara converte, aí a gente fala, agora pau nele, né? Agora lei, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, senão você vai para o inferno. Não, era o contrário. Né? Mas está vendo como a gente às vezes subverte a ordem das coisas? A lei é para o não crente, a lei é para o ímpio, é para aqueles que estão debaixo da maldição da lei e do pecado. Aqueles que estão em Cristo já passaram da lei, já cumpriram a lei, porque Jesus ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Aquilo que homem nenhum dava conta de fazer, o que Jesus fez? Ele cumpriu a lei. A Bíblia fala que ele não teve pecado. E isso é muito importante, irmãos. Eu me lembro que há muitos anos atrás tinha um cara lá no Brasil que se intitulava Jesus Cristo. Henri Cristo ele se chamava. E o cara era tão burro, porque ele veio naquela imagem do americano, né? Daquele Cristo caucasiano. Não tem nada a ver com o verdadeiro Cristo que é Jesus, mas veio naquele estereótipo, né? Era tão patético aquilo. E aí eu lembro que um cara foi entrevistar ele, mas o que você fez nesse tempo que a Bíblia não fala, né? Que foi da infância até os 33 anos, que a Bíblia não relata. O que você fez? Aí o cara falou assim, eu experimentei dos prazeres da carne. Irmãos, se Jesus tivesse um pecado, ele não podia salvar a gente. Porque se Jesus pecasse, ele se tornaria escravo do pecado. Como que um escravo salva o outro? Imagina que eu sou um escravo aqui, eu trabalho para um senhor, né? Eu sou um escravo. Aí vem de lá outra pessoa e fala, eu quero libertar o Elias. Mas você fala, mas como que você vai pagar o quê por ele? Se você também é um escravo, como é que um escravo liberta o outro? Somente alguém que fosse livre poderia vir e poderia nos resgatar. Então veja, se Jesus tivesse qualquer pecado, irmãos, não tinha condições de salvar a gente, porque ele se tornaria também escravo do pecado. Deus não ia aceitar ele como oferta, como pagamento pelo nosso pecado. Somente alguém que tem condições, que não tem pecado, poderia pagar a nossa dívida, que é de pecador. Então veja, Jesus ele cumpre toda a lei. E a Bíblia fala que o que ele faz? Ele pega o cumprimento, a justiça daquele que cumpre a lei, e hoje Deus coloca essa justiça em nós, através de Jesus Cristo. Por isso aqueles que estão em Cristo, eles já cumpriram a lei, porque tudo aquilo que Cristo foi, você é em Cristo.
Amém, irmãos? Eu sei que é difícil entender, porque a gente olha para a nossa vida e a gente vê tantos defeitos, mas deixa eu dizer, a nossa posição espiritual não muda. O que importa é aquilo que nós somos diante de Deus. A Bíblia fala que nós somos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho amado. Onde que aconteceu isso? Você não viu nada de diferença. Mas deixa eu dizer, no mundo espiritual, a sua posição foi modificada. Você saiu do mundo das trevas e hoje você habita com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Está lá no livro de Efésios, irmãos. Isso não é para quando você morrer. A Bíblia fala que hoje nós estamos assentados com Cristo Jesus aonde? Nas regiões celestiais. Amém? E eu acho que é o capítulo 2 de Efésios. E no capítulo seguinte ele fala, agora Jesus está assentado à destra de Deus, aguardando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado debaixo dos seus pés. Amém? Quantos creem nisso? Então veja, você está com Cristo. E Cristo está onde? À destra de Deus. Amém? Você está com Cristo. E Cristo está o quê? Aguardando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Os inimigos não foram destruídos. Os inimigos ainda estão sendo destruídos. Sabe, essa deveria ser a nossa posição, irmãos. Nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. E você sabe, tem outro detalhe também. A Bíblia fala que Cristo está assentado. Assentado na Bíblia tem um significado muito importante, porque fala de uma posição de descanso. Descanso. Você sabe, o sacerdote terreno, né, no Velho Testamento, ele não tinha cadeira lá no tabernáculo. Onde ele servia não podia se sentar, porque o trabalho não terminava. Mas a Bíblia fala que Jesus, uma vez completado tudo aquilo que ele deveria fazer, ele se assenta. Ou seja, tudo está consumado, está feito. Sabe, eu quero dizer que nós estamos dentro desse contexto espiritual, irmãos, onde todas as coisas já foram terminadas. Amém? Ah, mas eu tenho tanto problema, está acontecendo tanta coisa, pastor, você não viu o jornal e aconteceu isso e está faltando. Irmãos, deixa eu dizer, é o que o diabo vai fazer hoje, é te enganar. É só isso que ele pode fazer. Porque ele não pode mais mudar a sua posição espiritual, ele não pode mais tocar em você, mas ele pode ainda fazer aquilo que ele é especialista, que é contar mentiras para você. E a mentira do diabo, ela não é só falada, como as pessoas fazem, né? A mentira das pessoas é falada, mas a mentira do diabo, ela tem cheiro, às vezes ela tem imagem, ela tem gosto, ela tem... Você às vezes até sente, né, doença, você sente ela, mas é uma mentira do diabo. Porque a nossa posição espiritual, a Bíblia fala que as coisas que foram criadas a partir do mundo espiritual. O mundo espiritual ele precede. Então, o mundo verdadeiro não é esse mundo físico aqui, mas é o mundo espiritual. É muito mais real do que esse mundo sensorial que a gente vive aqui. É ele quem determina todas as coisas e lá a nossa posição é imutável. E quanto mais você tem consciência desse lugar espiritual, quanto mais você está conectado com as coisas do céu, menos abalável você é, menos vulnerável você é. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago que aqueles que são nécios, que são novos na fé, eles são levados por todo o vento de doutrina, porque eles ainda não entenderam quem eles são. Mas deixa eu dizer, se você se conectar, quanto mais espiritual você se tornar, mais estável, menos suscetível desse tipo de ruído que nós temos aqui no mundo, porque nós vivemos com base no mundo espiritual. Por isso que Jesus não tinha problema. Você sabe, Jesus não tinha dúvida se ele era filho de Deus ou não, se Deus ia fazer, se não ia. Não, porque ele estava conectado ao mundo espiritual. Você vai ver muitas vezes Jesus orando, irmãos. Jesus se retirava para orar. Você sabe por que a gente deveria orar como Jesus? Jesus não orava para ficar falando e pedindo as coisas. Jesus orava para escutar o que Deus tinha para falar para ele. A gente tem que mudar a nossa maneira de orar, irmãos. Nós temos que orar para escutar de Deus. Deus, conta aí o que está rolando aí no mundo espiritual. Por que está acontecendo isso? Não é para ficar, Senhor, por favor, faz isso. Não. Deus, por que está acontecendo a situação? Qual que é a resposta que eu tenho que dar? Ou você acha que você tem conselho melhor que o Senhor? Tem irmão que quer dar conselho para Deus, né? Não, Deus, faz desse jeito aqui, ó. Faz não sei o quê. Eu tenho um amigo meu lá no Brasil, e ele uma vez foi num monte. Os irmãos conhecem monte? Orar no monte. E aí diz que o pessoal ora em voz alta, né? E aí ele
Estava orando lá e tinha um cara que passava por ele e vinha assim. Aí ele começou, mesmo que você não queira, ele acaba escutando a oração do outro. Aí diz que o cara, Deus, não sei o quê, pega fulano, dá 3 marteladas santa no ciclano. O cara saiu de casa, foi passar a noite em claro para pedir para Deus castigar o irmãozinho lá, não sei onde. Mas o cara era tão específico que ele dizia até exatamente o que Deus tinha que fazer com o cara. Sabe, irmãos, não para de querer ficar dando conselho para Deus, para escutar aquilo que Deus tem para falar para nós. É por isso que Jesus orava, Jesus não tinha crise de identidade. Né? Tem gente que fica preocupada, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu sou filho? Será que eu não sou? Você sabe quantas vezes Jesus Cristo escutou de Deus que ele era filho? 2 vezes em toda a vida. Uma quando ele foi ser batizado lá no Rio Jordão, que a Bíblia fala que as nuvens se abriram, o céu se abriu, desceu uma pomba, e uma voz falou, este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Só, irmãos. Aí depois, outra vez, lá no monte da transfiguração, e nem foi para Jesus, foi para Pedro. Pedro começou a se empolgar lá, né? Apareceu Moisés, apareceu Elias, ele falou, uau, os caras que eu li, que meu pai contava história para mim toda noite, estão aqui, vamos fazer uma tenda para os 3 aqui. Olha só que interessante, irmãos, isso vai dar outra pregação. Pedro queria fazer uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. E aí naquele momento, diz que ele nem terminou de falar, uma voz do céu falou, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, você está querendo colocar Elias e Moisés no mesmo nível de Jesus? Moisés foi amigo, a Bíblia fala que Moisés foi amigo de Deus, mas Jesus é filho. O problema hoje das igrejas é querer colocar a lei no mesmo nível que Jesus. Jesus está além da lei, irmãos. Jesus é filho. E você está querendo colocar no mesmo nível. Ah, não, eu cumpro a lei, eu acredito em Jesus, eu cumpro a lei. Eu acredito em Jesus, eu cumpro a lei. Não, não pode. Você está profanando o Filho de Deus. Você está dizendo que o sangue dele não foi suficiente, irmãos. Aliás, eu descobri essa semana que, aliás, eu recomendo para os irmãos, tá? A pastora Luiz lá no Brasil começou a fazer o estudo de Hebreus, tá? Você faz lá a matrícula também, fantástico, irmãos. Eu acabei de descobrir uma coisa mais nova, que é impossível você crer em Jesus e cumprir a lei. Você sabia disso? Porque a lei falava que só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. E Jesus é da tribo de Judá. Então se você acredita em Jesus como sacerdote, você já está quebrando a lei. É impossível. Você vai ter que escolher entre um e outro. E a Bíblia fala o quê? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. É para você escutar Cristo. Não existe profeta, não existe Moisés, não existe Elias. Você sabe, Moisés e Elias têm um significado muito importante para o judeu, porque Moisés representa a lei, né? Então, o próprio apóstolo Paulo se refere lá nas suas cartas, né? Quando Moisés é lido, o que está falando? Quando a lei era lida, né? Então Moisés representa todos esses 613 mandamentos e ordenanças. E Elias representa todos os profetas, ou seja, todos os profetas, toda a lei do Senhor, não importa. Esse aqui é o meu filho amado, é ele quem você tem que escutar. Irmão, se as igrejas entendessem isso. Porque a lei é esse sacerdote que passa no caminho, ele olha lá para a pessoa caída no chão, olha para a condição de pecador e... Felizmente eu não posso te ajudar. A única coisa que a lei pode fazer é mostrar a nossa condição. É nos dar um diagnóstico. Ela mostra que você está errado, mas ela não tem a capacidade de te mudar. Mas aí a Bíblia fala que vem o levita. O levita representa quem aqui nessa história, irmãos? O levita, ele representa o serviço. Porque aqueles que eram da tribo de Levi eram os que faziam o serviço do templo. Então, o levita representa a religião. Então, aquela pessoa que estava destruída, que estava morta, vem a religião e passa por ela e faz o quê? Faz nada, irmãos. Porque a religião não muda ninguém também. Você sabe qual é o significado da palavra religião? Vem de religare. É o homem tentando se conectar a Deus. Não dá certo. Não dá certo.
Que a nossa condição era tão miserável, irmãos, que você jamais ia conseguir chegar a Deus. A única forma de você ser salvo é Deus vindo até você. A Bíblia fala que Jesus, quando morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, o véu do templo, né? E é claro que os irmãos usam aquele texto lá de Coríntios que fala agora que nós devemos nos achegar ao trono da glória com ousadia, mas tem um problema. Porque aquele trono que ele está se referindo não é o trono que estava atrás do véu, porque a Bíblia fala que hoje Deus não habita mais lá. A Bíblia fala que Deus não habita mais por templos feitos por mãos humanas. Se você veio achar que ele estava dentro desse prédio aqui, imagina o rei morar nesse prédio aqui tão feio. Para ele é feio demais. Para mim é bonito, mas para ele é pouco demais. Mas a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi para eu e você entrarmos no templo. Foi para que ele saísse de lá. Porque hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então essa história do religar, e deixa eu dizer, é papo furado. Ninguém se religa a Deus, não. É só se Deus vier até você e estender a mão. Eu me lembro que eu estava lendo com os irmãos aqui, aquele verso que está lá em Bíblia, não lembro o livro, fala assim: quem intentará com acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica, né? E ok, pastor, é muito bonita essa teoria e tal, mas quem me garante que eu sou um escolhido de Deus? Você já pensou nisso? Você sabe se você é escolhido de Deus? Quem acha que é escolhido de Deus, levanta a mão. Só isso? E como que você acha que você é escolhido de Deus? Porque você vai domingo no culto? Ou porque um dia Jesus estava sozinho aqui na frente, aí você foi lá dar uma moralzinha para ele? Eu vou lá ajudar Jesus, está tão sozinho. Você sabe que você é escolhido de Deus? Sim, porque você está aqui. Mas não porque você decidiu estar aqui, porque Ele te chamou. Porque se você não fosse Deus que não tivesse te chamado, você jamais estaria aqui. Homem nenhum por escolha própria teria escolhido vir até aqui. Só porque Deus nos escolheu. Jesus ele fala para os discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Imagina que alguém ia ver: eu vou passar lá da igreja dos crentes para ver como é que é. Jamais você ia fazer essa escolha. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Sabe, todo homem ele sabe de uma forma introspectiva que ele tem uma dívida com Deus. Você sabe como é que a pessoa que tem dívida faz? Né? No Brasil as pessoas andam em calçada, né? Aqui ninguém anda a pé, mas no Brasil as pessoas andam em calçada, e lá também tem gente que deve, sabe? E aí vem uma pessoa lá que está devendo para você, e você está caminhando aqui na calçada, ela te vê lá de longe, o que ela faz? Ela atravessa a rua só para não passar perto de você. Você sabe, por isso que pessoas não vêm para a igreja. Porque ela acha que ela está lá fazendo as coisas dela na casa dela, está errado, ninguém está vendo. Aqui Deus, eu estou fora da mira de Deus, estou fora do radar. O dia que eu for na igreja, Deus vai se lembrar que eu existo e vai ficar no meu pé. Sabe, toda pessoa sabe que tem uma dívida com Deus. E as pessoas não querem. Mas se você está aqui é porque Deus te chamou, é porque você foi um escolhido. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolhe. Mas eu senti uma vontade. Pois é, a Bíblia fala que é Ele quem efetua o querer, que faz o querer quanto o efetuar. É Ele mesmo que te atraiu a Ele. Então essa é a certeza, irmãos, sabe? A religião, ela é só uma tentativa, é uma máscara, é uma fantasia que a pessoa vive para poder querer fazer de conta aquilo que ela não é. Então na religião a pessoa fala: não, é ir para o céu, você tem que vestir uma roupa tal, você tem que agir desse jeito, na hora que o pastor fala, você levanta a mão, você diz um amém. Sabe, é só uma receita de bolo. É o meu? Irmãos, não façam isso, tá? Quem é de Páscoa, o pessoal da escola vai ligar para você agora. Então já põe no silencioso seu celular. Então, irmãos, a religião é receita de bolo. Você vai aqui, vira ali, passa não sei onde, faz não sei o que vai dar certo. Não é assim que funcionam as coisas do Espírito. Não é assim que funciona. Sabe, a religião não tem o poder de mudar o homem. Ela tem o poder de mudar o exterior. Você sabe, e é interessante porque às vezes a gente tem essa expectativa da mudança que é exterior, mas não é a mudança real, é a mudança de estereótipo, né? Vamos supor que uma pessoa está
doente, né? E ela está muito pálida, tá assim com uma imagem desfalecendo, né? E você olha aquilo e você fala, não, precisa fazer alguma coisa, porque você está pálido, você está morrendo, né? E aí você tem dois caminhos. O caminho da religião qual que é? Vamos fazer uma maquiagem nessa pessoa aqui e esconder aquilo que ela é. Me lembro que quando eu era jovem, assim, tinha os meus 18 anos, eu tinha comprado um adesivo para a minha caminhonete, que era Propriedade de Jesus. Acho que era mais ou menos isso, adesivo grande, eu preguei lá atrás. Mas eu esquecia desse adesivo, e aí eu xingava os outros no trânsito, dava uma fechada, buzinava. E aí eu lembro, tem adesivo. Eu tomei uma decisão radical. Eu fui lá atrás, arranquei o adesivo e botei no volante, para eu lembrar que eu era crente. Agora, que tipo de cristianismo é esse? Você tem que estar o tempo inteiro lembrando que você não pode fazer alguma coisa. Você vai virar um bando de reprimido. Você sabe, igrejas que são assim, é um bando de gente frustrada, reprimida. Já viu? O irmãozinho era uma bênção, cadê ele? Faz tempo que eu não vi ele lá. Foi para o mundão, despirocou, ficou doido. Mas o irmãozinho era tão bênção, que ele não aguentou mais fingir. E chegou um dia que ele estourou. Por quê? Era exterior. Era exterior, irmãos. Eu tenho que estar o tempo inteiro lembrando que eu sou crente. Eu sou crente, não posso falar isso. Eu sou crente, não posso xingar no trânsito. Sabe? Isso é o que a religião faz. Ela só exige uma conduta externa. Será que é isso que Deus quer da gente, irmãos? A Bíblia fala quando Deus, né, manda lá na casa de Jessé para escolher Davi, o profeta. Deus não olha como homem, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Agora, a mudança do coração, irmãos, ela é diferente. Por quê? A mudança do coração, ela é de dentro para fora. Então, essa pessoa que está pálida, né, que está com essa aparência pálida, mórbida, né, você pode fazer uma maquiagem, mas você pode fazer o quê? Você pode entrar com remédio, você vai mudando a alimentação dela, né, e aí vai vindo uma mudança metabólica, que é de dentro para fora. Pergunto para você, no dia seguinte você vai ver alguma diferença na aparência? Não. Mas eu pergunto, qual que é a mudança verdadeira? É essa, irmãos. Não é a mudança exterior. Então, às vezes, a gente mesmo cobra do cônjuge. Você foi lá no encontro? Cadê a pessoa nova? Porque ela quer maquiagem, irmãos. Estão falando de coisas profundas. Não adianta você estar aqui na igreja, né? Mas você não veio adorar o Senhor, você veio cumprir um ritual. Você está louco para ir embora, para curtir, fazer essas coisas, sabe? Você acha que é desse jeito que é o relacionamento que Deus quer com a gente, irmãos? Mas isso é a religião. Então a religião também não tem poder de salvar a gente, não tem poder de mudar a gente da nossa condição de miserabilidade, como aquele homem que estava caído à beira do caminho. Qual que é a única maneira de poder ajudar esse homem? E aí entra o samaritano. Quem que é o samaritano, irmãos? Jesus. Jesus é o samaritano. Você sabe, o judeu odiava o samaritano. E os judeus também não suportam Jesus. Porque Jesus, ele vem contra o sacerdote, ele vem contra o levita. Aí o samaritano vai até aquele homem que está caído. E não se importa, e pega. A Bíblia fala o quê? Deixa eu achar aqui o verso certinho. No 33, Lucas 10, 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. A Bíblia fala que nós temos diante de Deus um sumo sacerdote que se compadece de nós. Sabe, isso é a coisa mais importante, irmãos. Porque, você sabe, se você for nas religiões que tem por aí, de outros deuses, né, parece que são deuses tão insensíveis. Mas a Bíblia fala que nós temos diante de Deus um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Não é um Deus qualquer, não é um Deus insensível. Não é um Deus que ignora os nossos desafios, mas é um Deus que se compadece. E a Bíblia fala que esse samaritano, olhando para aquele homem naquele estado miserável, ele se compadeceu da sua situação. Amém? 34. E chegando-se,
pensou-lhes os ferimentos, né? Curou, tratou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Precisa explicar isso para você? O que é o vinho? O vinho representa o sangue de Cristo. Deixa eu dizer, esse ferimento que foi feito em você, somente o sangue de Cristo era capaz de poder te curar. Somente o sangue do justo. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sabe, a única maneira de você pagar os seus pecados era derramando sangue, era através de morte, através do sacrifício. Mas você sabe, não podia ser o seu próprio, a sua própria morte. Porque você já era contaminado. Somente um cordeiro perfeito que poderia fazer o pagamento da sua dívida. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Eu sei que os irmãos são muito criativos, né? E acham assim, se eu roubar vai cair minha mão, vai dar uma lepra na mão. A Bíblia não fala que o salário do roubo é a lepra. O salário de quem roubou é a morte. Não importa, qualquer pecado. E aí, a consequência do pecado. Né? Ou também o pensamento que as pessoas têm aí fora, né? Mais ou menos, é assim, tipo, vai chegar no dia do juízo e Deus vai pegar tudo que eu fiz de errado, vai botar de um lado da balança, vai pegar tudo que eu fiz de certo, que eu fiz de caridade, vai botar na balança, e se der mais coisa boa do que ruim, né, eu vou ser aprovado. Né? Já vi... Tipo assim, vamos pesar, porque você sabe, tem que falar, não, eu faço coisa, eu fiz aquilo, mas por outro lado eu faço aquilo, coisa também, eu faço obra, não, não é isso que vai te salvar. Uma vez aliás, foi um vídeo que eu fiz que viralizou, que era a respeito disso, sabe, é como uma prova em que se você tirar 9,99 você é reprovado, só vale se você tirar 10. Porque a Bíblia lá no livro de Tiago fala o seguinte, que se você cumprir toda a lei, os 613 mandamentos, se você cumprir 612, mas for achado em falta em apenas um aspecto, você é réu de toda ela. Então não dá para tirar 9,99, você tem que tirar 10 ou você está reprovado. Agora, que homem a Bíblia fala? Que homem que tirou 10? Que homem que nunca pecou? A Bíblia fala que se você fala que você não peca, você chama Deus de mentiroso. Pecou 2 vezes. Então só há uma forma, irmãos. Se o samaritano aplicar o vinho em você. Se o samaritano aplicar o vinho nas suas feridas. Se alguém for lá e pagar essa dívida que é impagável, irmãos. Agora, Jesus paga toda a sua dívida. Isso é outra coisa tão óbvia, mas que parece que se perdeu essa verdade. Jesus pagou por todos os seus pecados. Qual que é o senso comum dos crentes? Jesus pagou os pecados até o dia que eu aceitei Ele. É ou não é? Daqui para frente, cada um por si e Deus por todos. É isso que a Bíblia fala, irmãos. Senão era melhor deixar aceitar Jesus lá já no leito de morte, né? Porque aí, tipo, paga tudo, né? Mas eu não sei de onde que saem uns pensamentos como esse, que Jesus pagou só metade, assim, tipo... Ele já estava na cruz, por que ele vai pagar só metade dos seus pecados? E como que você ia pagar a outra metade daqui para frente? Me conta. Com a morte? A Bíblia fala que Jesus pagou todos os seus pecados. Pastor, mas até o dia que eu aceitei, sim, mas os que eu fiz depois, todos os pecados, porque você não teria como pagar se não fosse Jesus. Mas e os que eu não cometi? Já pagou também. Ou você acha que Jesus vai ter que morrer de novo pelos que você ainda vai cometer e ainda vai pedir perdão? Né? E tem duas formas de você compreender isso. A primeira é que Deus, na sua presciência, já sabia todos os pecados que você ia cometer ao longo da vida, porque a Bíblia fala que os nossos pecados, né, a ira de Deus foi colocada em Cristo. Então a punição do nosso pecado foi colocada lá na cruz. E veja, quando isso aconteceu, você não era nascido, você não tinha cometido pecado nenhum, mas né, isso todo crente acredita que Deus, na sua onisciência, Deus que vive num tempo e espaço diferente do nosso, já sabia os que você ia cometer, porque, como eu falei, você veio nascer 2000 anos depois. Então Deus já sabia e colocou todos os pecados na cruz. Essa é uma forma de você pensar. A outra é você entender o seguinte, que o sacrifício de Jesus, o sangue dele é tão
tão grande como Filho de Deus, que já cobriu assim e pagou essa conta, mas muito além daquilo, entendeu? Do que deveria necessitar. Mas, anyway, está pago, irmãos. Nós precisamos viver com esse entendimento de que a dívida foi paga por Jesus Cristo. É o vinho que foi aplicado em nós. Se você não aceita, se você acha que é só até o dia que você aceitou a Jesus, você não está aceitando uma parte desse vinho. Você está dizendo, não, Jesus, obrigado até aqui, da agora em diante eu dou conta. Ó, esse é o fariseu. Por que judeu não entendeu até hoje que Jesus é o Salvador? Porque ele acha que ele não peca. Não é? O fariseu chegava para Jesus, não foi o jovem rico, né? Senhor, né? Cumpro toda a lei, desde pequenininho. Rapaz, eu fico pensando, o guri tinha 7 anos de idade, os guris jogando com estilingue, tá? Eu não faço isso, porque eu cumpro a lei todinha. Sabe, o cara era prepotente demais, mas esse é o pensamento das pessoas que acham que não peca. Não, porque eu não peco. E aí o que Jesus faz com esses caras? Ah não, Jesus, eu nunca matei ninguém. Eu falo, meu irmão, se você odeia o seu irmão, você é um homicida. Eu nunca traí minha esposa, Jesus. Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já traiu. Está me entendendo como o padrão é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam? Mas o que eles querem fazer? Diminuir. Não, eu dou conta. Você não dá conta, irmão. Você não dá conta. E é por isso que a lei leva a Cristo. Porque quando você entende que você não dá conta, você fala, a única forma de eu ser salvo é se Ele quiser me salvar. Você está começando a entender o Evangelho. Porque o Evangelho é isso, não é você mereceu, é graça e merecida, é favor para quem não merece. A única forma de você ser salvo é se Ele quiser te salvar. Porque se depender de você, se depender de mim, se depender dessa igreja, se depender de qualquer pessoa, você não vai. É uma atitude dele, tudo é Ele, por Ele e para Ele. Ele escolheu nos salvar, é favor e merecido, é graça. Eu decidi te salvar, mesmo você não merecendo. Eu estendi a mão, eu fui lá te curar, aplicar o vinho nos seus ferimentos. Precisava ter feito isso o samaritano? Não, mas a Bíblia fala que o samaritano se compadeceu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se compadeceu, Deus decidiu nos salvar. Podia ter destruído, podia ter aniquilado a humanidade, feito tudo de novo, mandado um outro dilúvio, mandado fogo, acabado com nós. Eu vou começar uma nova raça, mas não, Deus não fez isso. Deus decidiu nos salvar. Aliás, Deus para criar o mundo levou 7 dias. Para salvar o homem foram 4.000 anos. Deu muito mais trabalho para te salvar do que para criar você. Mas Deus decidiu fazer dessa forma. Mas por quê? Por que Deus? Por que eu? Uma das coisas que a Bíblia fala, para mostrar para as gerações vindouras a sua bondade. Talvez se Deus obrigasse o homem a amá-lo, alguém podia dizer, também não tem outra opção, não foi assim com os anjos? Lucifer deve ter falado para os outros, não, ele não deu outra opção para a gente, né? Nós somos obrigados a amá-lo. Então Deus ele vai nos dá um livre-arbítrio e fala assim, eu vou te conquistar, eu vou mostrar como eu sou bom, eu vou conquistar esse coração. E você sabe, se o homem não pecasse, era impossível de você conhecer o amor de Deus. Porque você ia achar que Deus chamava porque você era bom. Eu nunca pequei, por isso que Deus me ama. Você sabe, tem crente que continua pensando assim. Deus me ama, Deus me abençoa porque eu não peco. Não. Mas a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos pecadores, irmãos. Porque deixa eu dizer, amar quem é bonitinho é fácil. Agora amar o pecador, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6. Amai os vossos inimigos. Porque amar aqueles que te fazem bem, até os ímpios fazem. Amai os vossos inimigos. Para ele estar ensinando isso, ele fez isso primeiro, irmãos. Porque Deus ama os seus inimigos. Deus ama os inimigos dele. Quem? Eu e você. Nós éramos inimigos de Deus.
e Deus nos amou, e Deus decidiu nos salvar. Deus prova o seu amor para conosco. Ixi, agora eu vou pregar por mais meia hora. Eu ia parar agora. Sabe, Deus prova o seu amor para conosco dessa forma. Se a gente nunca errasse, falar, não, mas Deus me ama porque eu sou certinho demais, porque eu não peco, porque eu não tenho erro. Aí você ia ficar a vida inteira primeiro, achando que era por causa de você, e segundo, com medo de errar. Não tem crente que é assim, irmão? Que vai na igreja e fala, não, o dia que eu faltar o culto, vai dar tudo errado na semana. O dia que eu não der o dízimo, meu carro vai quebrar. O dia que eu fizer aquilo, por quê? Está achando ainda que Deus te ama pelo que você faz de certo. Deixa eu dizer, você nunca vai fazer nada certo, irmãos. Porque a Bíblia fala que a justiça do homem é como um trapo de imundície para Deus. Então, por mais que você ache que você está se arrebentando e fazendo, eu preguei demais naquele domingo, Deus olha para isso. Isso não é nada diante de Deus, irmãos. Não é nada. Só uma coisa de valor em nós, que é Deus, que é Cristo, né? Somos vasos de barro, né? Que carregam o ouro, o óleo, a graça de Deus. Então, o samaritano vai e aplica o vinho, aplica o seu sangue em nós. E você sabe, nós somos salvos pelo sangue. Mas eu lembro que eu falei aqui que a gente não vê essa justiça toda, pastor. Eu não consigo entender como que eu sou salvo, eu sou tanto defeito. Deixa eu dizer, na Páscoa, do povo de Israel saiu do Egito para ir para o deserto em direção a Canaã. Deus mandou que passasse o sangue nos umbrais das portas de cada casa, mas eles eram para ficar do lado de dentro. Eles não viam o sangue, mas o anjo da morte que passava pelo lado de fora enxergava o sangue. Deixa eu dizer, você não precisa ver o sangue, você só precisa acreditar. Se um dia você fez uma oração confessando a Cristo, eu quero dizer que o sangue foi aplicado sobre a sua vida. O mundo espiritual vê esse sangue, ainda que você não veja, mas quem precisa ver está vendo, irmãos. Pode acreditar nisso. Quem precisa ver esse sangue está vendo. Então, agora veja, o samaritano não apenas aplicou o sangue, mas ele aplicou o óleo. O óleo fala da unção. Deus não apenas nos perdoou, mas Deus nos tornou justo. A unção do justo hoje está sobre nós. Amém, irmãos? Isso é uma parte, se já era difícil entender que nós já fomos completamente perdoados, entender agora que nós somos justos, aí pastor, aí não dá, aí é fé demais, eu não dou conta de chegar nesse ponto. Mas acredite em mim, irmãos, porque a mesma palavra que fala que o nosso pecado foi colocado em Cristo, fala que a justiça de Cristo agora foi colocada em nós. A Bíblia fala o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então veja, se você crê que Jesus levou o seu pecado, você precisa acreditar agora que você traz a justiça de Deus em você. Amém? Mas por que eu não vivo como justo? Porque você não acredita. Simples assim. Você não vive porque você não acredita. É como uma pessoa que ganha na loteria, e aí ela tem lá o bilhete, mas ela dá para um amigo conferir, e é uma pessoa muito miserável. Ela junta todas as moedas, compra um bilhete de loteria, o amigo pega o bilhete. A pessoa não tinha nem dinheiro para o ônibus, para ir lá na lotérica conferir se ela ganhou ou não. Aí ela dá para um amigo, o amigo passa lá na lotérica e volta e conta, você ganhou? Fala, não, para. Não, é sério, você ganhou esse prêmio. Não, para de mentira, dá aqui esse bilhete. Pega, põe no bolso e continua vivendo a sua miséria. Pergunta, ela ganhou ou não ganhou? Ela é milionária ou não é? Mas decidiu viver como miserável. Entendeu? Claro que tem muita mentira do diabo envolvida em nossas vidas, para fazer você pensar que você é miserável. Mas deixa eu dizer, você já ganhou na loteria celestial. Você já foi salvo, você já ganhou. Eu falei para os irmãos aqui que nós temos que começar a viver o céu a partir do dia que você aceitou a Cristo, irmãos. Não vai esperar morrer para poder desfrutar das coisas que Deus tem para você. Senão você está perdendo o melhor dessa vida, irmãos. Nós temos que viver os céus hoje. O céu começou, Jesus quando chegou, ele falou o quê? É chegado o reino dos céus. O que você está esperando? O que você está esperando para desfrutar dessas coisas que Deus tem para você? Não, nós precisamos viver hoje.
mas é mentira. Então, o samaritano aplica o óleo, aplica o vinho e aplica o óleo, ou seja, dá a unção, porque o óleo é aquele que vai restaurar. E aí ele pega, olha a continuação, agora ele pega essa pessoa que foi destruída, que foi machucada, e faz o quê? Leva para onde? Para a igreja. Está me entendendo? Aonde que Jesus mandou a gente ficar? Na igreja. Por quê? Ele vai lá na hospedaria, entrega 2 denários e fala o quê? Ó, se você tiver mais alguma despesa, eu vou te reembolsar. Porque eu vou voltar. E vai voltar onde? Para a hospedaria. Amém, irmãos? Sabe, então, onde é o lugar? Porque veja, vamos pôr aqui, né, que isso aqui foram os primeiros socorros, né? É o vinho e o óleo. Mas deixa eu dizer, não está completo, o cara não está legal ainda. Sabe por quê? Olha o que ele fala aqui, ó. Diz assim, e chegando-se no 35, no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem. Por quê? O homem dava conta de fazer tudo sozinho, normal? Não, irmãos. Cuida desse homem, porque ele ainda precisava de cuidados. Né, eu estava conversando com o pastor Márcio, né, que ele fez uma cirurgia. E falou, pastor, ele disse que não estou sentindo mais nada. Eu falei, pastor, cuidado, porque você toma os remédios, você não sente. E aí você vai tentar fazer coisas que você não poderia fazer, porque você está achando que está bom, mas na verdade o remédio que está maquiando. A anestesia que está maquiando. Aí quando você descobre, você está pior ainda. É ou não é? Os enfermeiros médicos de plantão, é isso? Né? Não pode sair fazendo. Qual que é o problema? Tem crente que recebeu o óleo e o vinho e, não, estou bom, ó, vou viver minha vida aqui. Não, a Bíblia fala que o hospedeiro agora precisava cuidar desse homem. Deixa eu dizer, Deus está cuidando de nós aqui nessa hospedaria, irmãos. Sabe, aqui é o lugar onde Deus continua aquele processo que Ele começou nas nossas vidas no dia em que nós nos convertemos. Sabe, não tem a pretensão de achar que o trabalho está pronto, não, irmãos. Eu falei aqui domingo passado, compartilhei algo que Deus, uma revelação que Deus trouxe para mim naqueles dias, e o tempo inteiro Deus está ensinando a palavra dele para mim. Sabe, a vida cristã é essa constante descoberta, esse crescimento, esse aperfeiçoamento. E é tão bonito porque Deus trata de forma personalizada com cada pessoa aqui. Cada um está num nível e Deus consegue ser personalizado e tratar cada um aqui onde que está. Sabe, mas não saia da hospedaria antes da hora. Por quê? Porque o samaritano vai voltar na hospedaria e vai perguntar para o dono da pensão, que sou eu aqui no caso. E aí, como é que está? Como é que está fulano? Vixe, Jesus, saiu na primeira semana, não quis ficar aqui não. A gente, porque a Bíblia fala que nós vamos prestar conta das ovelhas. Você sabe, tem gente que às vezes a gente encontra... Eles mandam uma mensagem, fulano disse que é da videira aí de Tampa. Eu falei, daqui? Eu nunca vi essa pessoa. Eu fico pensando lá no dia do juízo, se vai rolar um lance desse. Elias, vem cá, quem que é esse aqui? Não sei. Foi um dia visitar, mas nem sabia que era membro da igreja. Tem 3 anos que não aparece lá. Não, Deus manda você ficar na hospedaria. Por quê, irmãos? Tem alguma coisa para você aqui. Tem alguma obra que está acontecendo. Você não está na hospedaria por acaso. Aqui fala o quê? Para cuidar. Cuidar. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Tá? Você precisa se dar esse tratamento. Você precisa se dar a esse cuidado. Sabe? Por que as pessoas não ficam na igreja? Arrogância, irmãos. Acham que não precisam. Irmãos, como que eu preciso disso aqui, irmãos? Para de ser arrogante. Não, eu na minha família, você sabe? A gente ensina aqui na igreja, né? Que cada membro é um sacerdote, cada membro é um ministro. Aí tem gente que pega e fala, não, eu e meu esposo aqui, meus filhos, somos a igreja, nós não precisamos ir aí. Eu falei, meu Deus do céu, quanta arrogância. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos disso aqui. Eu preciso de vocês. Eu não sei o que eu estaria fazendo aqui se não fosse vocês. Sabe, nós precisamos desfrutar dessa bênção que é estar nessa hospedaria aqui. Né? E acaba dizendo, né, eu vou te dar 2 denários. Você sabe, o denário era o custo, era o salário de trabalho de um dia.
Então 2 denários, 2 dias. Por que 2 dias? Porque no terceiro dia ele iria voltar para buscar. No terceiro dia ele volta. E aí eu coloquei aqui Oséias 6, no verso 1, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, chuva serôdia que rega a terra. No terceiro dia, ele vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Aleluia. No terceiro dia, nós estaremos diante dele. Amém. Glória a Deus. Coloque de pé, vamos orar ao Senhor.